graves, formas críticas, desde março do ano passado. Então, eu sou uma das médicas que ficou aqui na linha de frente, então eu estou nessa lida, né, manejando casos críticos desde março do ano passado, e a gente foi mudando conceitos, mudando aprendizado, tendo um aprendizado ao longo do caminho. Em setembro, em agosto, a gente foi convidado, cada um na sua universidade, cada um de uma universidade foi convidado para estar junto e escrever o manual de manejo de gestantes e puérperas com Covid, e agora a gente está estendendo essa atividade para ter a discussão dos casos, porque eu acho que é na hora do manejo dos casos que essas dúvidas vão surgindo. É uma satisfação estar aqui com o meu companheiro Gabriel, que está lá diretamente de Minas Gerais. Vou passar a palavra para ele se apresentar. Bem, bom dia a todos, gente. Uma satisfação estou compartilhando com vocês aqui essa reunião. Meu nome é Gabriel Zanan, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Tenho me envolvido nos últimos anos, né, especialmente com a estratégia Zero Morte Materna por hemorragia. Então, como a Fernanda falou, o grupo são grupos de pessoas que têm trabalhado com mortalidade materna nos últimos anos, né? Eu sou vice-presidente da Comissão Nacional de Urgências Obstétricas da Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras e coordeno atualmente os cursos de emergências obstétricas da Associação Mineira de Ginecologia e Obstetrícia. Fiz parte desse grupo incrível, né, que construiu esse manual e que está participando desse processo de construção de conhecimento da Covid. Eu acho que a gente tem percebido que todos nós estamos aprendendo juntos nesse momento, né, tem muitos gaps ainda que nós precisamos de preencher, mas alguns caminhos já foram sinalizados para a gente de como evoluir essa doença, o que chama atenção. Eu acho que isso é uma das discussões que a gente tem que fazer, né, sempre nessas reuniões. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né, porque realmente, assim, quando a gente tem uma perda de uma mãe, a gente não está perdendo, né, somente uma vida, que aliás já é muito, né, a gente está fragmentando uma família, a gente está desconstruindo uma sociedade. Então, toda vez que a gente vê um caso, né, de mortalidade materna, ou mesmo casos que quase geraram mortes, às vezes nós não podemos modificar aquela história, mas a gente consegue aprender para que outras pacientes não fiquem, né, não vamos dizer assim, que elas não sejam expostas a esse mesmo desfecho por situações que sejam, vamos dizer, de alguma forma, ajustáveis ou melhoráveis. Então, acho que isso daí é muito importante, eu acho que esse deve ser o foco de todas as nossas discussões. O que nós podemos fazer para que outras mulheres não sofram, né, o mesmo que nossas pacientes, ou que não tenham um desfecho ruim, ou que não tenham uma doença tão grave. Como que nós podemos melhorar? Então, essa vai ser a pergunta base dessa discussão de hoje, tá? O Leonardo vai apresentar para a gente, tá, Léo? Eu vou projetar aqui para você, tá joia? Leonardo, por favor, você apresente, por favor. O senhor já tem aí o arquivo? Já tem um arquivo aqui, o já está e-mail do senhor para preparado. enviar. Eu vou apresentar ele, se for melhor. Eu vou projetar aqui e você já pode se apresentando, Léo. Certo. O senhor quer que eu envie o arquivo em PDF, que às vezes esse... Não, já está aqui já comigo. Vocês estão conseguindo ver o arquivo ou não? Sim, Sim Gabriel. ou não? Então tá ótimo. Deixa eu... Bom, Doutor Leonardo, por favor, se apresente para o grupo. Meu nome é Leonardo Negrão, eu sou médico formado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, me formei no ano passado, e estou atuando aqui em Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul. É o município mais recente do estado, né? Ele foi anunciado aí como município em 2019, a emancipação foi concluída em 2013. É uma cidade pequena, aproximadamente 5.000 habitantes. Nós dispomos de 3 unidades básicas de saúde, onde a gente atua na estratégia de saúde da família, e temos outra unidade básica que trabalha como pronto-socorro, né? Ela não é uma UPA, mas ela funciona assim, nesse sentido aqui, tá? Mas um sistema de saúde bem consolidado, ele atende às necessidades e às demandas da cidade, tá? É uma equipe muito boa aqui. E no mais, em relação a essa apresentação, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu fui escolhido, né, me solicitaram para apresentar esse caso, porque eu fui o médico que atendeu essa paciente
no dia onde a gente fez a suspeita do caso e tudo mais, e eu aceitei construir esse caso. É um caso um pouco extenso, né? Vocês vão ver que as informações são um pouco densas por conta da história da doença, né? E da forma como ela foi apresentada. Peço desculpa se tiver alguns erros de ortografia, porque os slides foram feitos entre plantões e às vezes nos plantões, mas foi feito com bastante cuidado, bastante carinho. Como assim, alguns colegas relataram já a leitura, às vezes a gente sabe que o colega olha pelo celular, assiste por um tablet, eu deixei as letras em caixa alta, mas só para facilitar a visualização. Pode passar, doutor. Então, nossa paciente é uma paciente de 29 anos, sexo feminino, parda, professora, casada, tem 2 filhos, adventista. Ela era residente aqui da nossa cidade, né? Estava no 3º dia de parto, de PO de parto cesárea. Essa história vai ser contada a partir do dia 20, não 21, perdão, a data 20, 21, mas é a partir do dia 20, que foi quando ela chegou com a queixa de cansaço há um dia. Esse cansaço, de acordo com ela, tinha iniciado a partir da sua alta da maternidade, né? Para entender o caso dessa paciente, a gente tem que contar 9 dias desse dia, né? Que foi quando ela iniciou ali um quadro de mialgia, cefaleia retroorbitária, vômitos e boca amarga. Ela, ela foi atendida no nosso pronto-socorro, estava na ocasião com 37 semanas e 4 dias. Os exames laboratoriais dela foram de assim, esses resultados estão aí, né? Mas é leucócitos limítrofes ali em 6.000, as plaquetas também estão baixas, mas, né, é uma gestante, então a gente ainda considera esse valor um valor natural. O PCR dela estava elevado, enzimas hepáticas estavam normais. A hipótese diagnóstica principal na ocasião foi dengue, ela foi orientada ao tratamento de suporte convencional e ela relatou melhora, né, depois de um dia de tratamento. No dia 15 do 3, 4 dias depois desse episódio, ela retornou ao pronto-socorro e na ocasião ela estava com 38 semanas e um dia, se queixando de lombalgia, com radiação para abdômen inferior, foi levantada a hipótese de um pródromo de trabalho de parto, ela foi orientada a retornar e ser avaliada no dia seguinte, né? A paciente entrou efetivamente no trabalho de parto no dia 17, quando foi que ela foi encaminhada para o nosso hospital de referência, que é a 1h30 aqui da nossa cidade. Ela foi encaminhada com 39 semanas, em trabalho de parto. Ela estava em bom estado geral na ocasião, não relatava sintomas gripais. Ela foi para essa cidade e na manhã desse mesmo dia ela foi submetida a parto cesárea de acordo com a própria paciente a pedido. Pode passar. De acordo com os registros do hospital onde a paciente fez a cesariana, não ocorreram nenhuma intercorrência durante o parto ou o período de internação dela, a paciente não se queixou de sintomas relacionados à Covid, a paciente não apresentava sintomas respiratórios, todas as anotações da enfermagem registravam saturação de oxigênio em ar ambiente maior ou superior a 93%. Ela relatou para a gente aqui que pós-parto ela sentiu uma leve dor de garganta, mas que não se deu importância para o sintoma e também não referiu isso para a equipe do hospital nem para o obstetra. Ela recebeu alta da maternidade no dia 19, que foi quando ela referiu que iniciou sintomas de cansaço e fraqueza. Ela decidiu procurar a gente no pronto-socorro novamente no dia 20, porque esses sintomas não tinham passado, tinham persistido, ela continuava referindo cansaço, agora falta de ar, dor de garganta, e ela também, na ocasião, referiu diarreia.
negou qualquer outro sintoma associado. O paciente não apresentava tosse, não apresentava coriza, não apresentava nenhum outro sintoma gripal. Em nenhum momento dessa história, a paciente apresentou febre e, e nem se queixou de sintomas gripais. Pode passar. Em relação aos antecedentes da paciente, como eu já tinha dito, a Magesta 2 para 2 cesárea, aborto zero. Ela estava no terceiro PO de parto cesárea pedido, a termo, 39 semanas, né? Calculado de acordo com o ultrassom do primeiro trimestre. O pré-natal dela foi de baixo risco, foi realizado na UBSF aqui do município. Nos registros do pré-natal só teve como intercorrência ali uma ito no segundo trimestre, que foi adequadamente tratada. Em relação ao histórico dela, ela vinha em uso contínuo de sertralina, 50 miligramas dia para tratamento de um transtorno de ansiedade. Em relação ao histórico epidemiológico dela, nós tivemos relatos pós-óbito da paciente, pós todo o ocorrido, de terceiros que a paciente teve contato com familiares, sendo esses avó, sogra, tio, tia e enteado, todos esses confirmados por PCR que estavam positivos, e uma confraternização familiar que tinha acontecido no início de março. Mas, quando questionados, a família tinha negado essa informação. Como ela só era relevante para a apresentação desse caso, a gente decidiu colocar, mas com essa ressalva. No exame físico do dia 20, né, essa paciente estava taquipneica, taquidyspneica, estava saturando 88, estava com uma temperatura axilar elevada, né, 37,4, um regular estado giral, dispneica. Na ausculta respiratória, a gente auscultava murmúrios diminuídos globalmente, e crepitação em terço médio e inferior, em ambas bases e em hemitórax direito. Em relação ao exame obstetra, estava adequado, o útero era contraído abaixo da cicatriz umbilical, ela tinha locos fisiológicos e tinha uma saída que ela referiu como involuntária de conteúdo diarreico e retal, que na hora a gente questionou se poderia ser alguma hipotonia esfincteriana por conta de anestesia, mas estava indolor e também ela não apresentava nenhuma complicações ali no exame abdominal. Exame neurológico também sem alterações. Nós realizamos teste rápido sorológico para COVID, tanto IgM quanto IgG eram negativos. Nós fizemos uma pesquisa de antígeno via swab nasal no laboratório particular da cidade. Também veio não reagente na ocasião. Os exames laboratoriais dela coletados nesse dia são esses: um HB de 10,3, o leuco de 6.100, as plaquetas de 163.000, a TJ e TGP tiveram uma elevação se comparados com os resultados do dia 11, né? Como a gente tem também um PCR de 16, o EAS apresentando ali a proteinúria, globinúria. Pode passar. Nós realizamos um raio-x de tórax da paciente aqui, esse é o raio-x dela, e também foi realizada uma tomografia de tórax cujo laudo está aí na tela. Foi um achado de vidro fosco, bem característico, acometimento estimado de 55% do parênquima pulmonar, né? Também era encontrado ali um derrame pleural laminar à direita. Mesmo com todos os exames negativos, a hipótese de COVID ficou muito forte para a gente ainda. Também foi questionado uma possível pneumonia nosocomial, considerando que a paciente era oriunda de ambiente hospitalar menos de 48 horas. Também questionamos um possível tromboembolismo pulmonar. Pode passar. A conduta foi tomada, a paciente foi colocada em oxigenoterapia com máscara com reservatório 6 por minuto, realizado anticoagulação profilática, iniciamos zinco, ceftriaxona, azitromicina, iniciamos corticoterapia e suspendemos aleitamento
Entramos em contato com o paciente para caso, para avaliação. Na época nós não tínhamos todas as informações de como tinha acontecido. Tentamos contato com o CCH do hospital também para orientação de possível antibioterapia, considerando aí uma pneumonia nosocomial. E tentamos referenciá-la para lá, que era o hospital mais próximo de onde ela tinha vindo. Porém, a gente não conseguiu transferir para lá porque o hospital não era mais referência para casos respiratórios, né? Então, nós solicitamos vagas para ela no sistema de regulação aqui do estado. Também tentamos via plano de saúde, porque a paciente tinha plano de saúde da CACEMS. A vaga foi cedida pelo CORE para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Pode passar? Estão me ouvindo? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Ah, certo, perdão, eu acho que caiu por alguns instantes aqui. Mas você voltou. Voltou? Ok. Então, a paciente foi transferida na madrugada do dia 21 mesmo, tá? Ela foi para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, ela foi admitida lá em área azul, ela ainda estava aguardando o resultado do PCR, da ITPCR que nós coletamos aqui e foi enviado ao LACEN de lá. Ela, nas evoluções de lá, que foi as informações que a gente conseguiu coletar das evoluções do hospital, a partir daqui a gente tem um pouco menos assim de informações, mas ela estava na dimensão taquidyspneica, estava saturando 96 com a máscara já a 10 litros por minuto. Realizaram uma gasometria arterial de entrada dela lá, que estava apresentando uma acidose metabólica, como podem ver. Na tarde daquele mesmo dia, ela relatou melhora da dispneia, estava saturando agora 98, com os mesmos 10 litros por minuto. A frequência respiratória tinha melhorado de acordo com os registros do hospital. E esses eram os exames laboratoriais desse dia, né? O PCR, a gente pode ver que teve uma elevação relacionada ao nosso, o feitinho também estava aumentado, e também um pouco de elevação do leuco, mas sem outros adendos aqui. Pode passar. No dia 22, a paciente manifestou sintomas de ansiedade, de acordo com os registros do hospital. Estava bastante inquieta, hiperativa no leito, estava saturando 99, porém agora ela estava a 15 litros por minuto. E foi iniciado quetiapina para a paciente lá. Na mesma noite daquele dia, a paciente apresentou desaturação, foi aumentado a oxigenoterapia, foi solicitado uma leito semi-intensiva para a realização de VNI também. No dia 26, havia um resultado de uma TC de tórax que ela realizou no hospital, cujo resultado veio esse vidro fosco em mais de 60% do parênquima pulmonar, sendo o maior cometimento à direita. Ela estava taquidyspneica, já na madrugada desse dia 23, ela estava saturando 81%, com fala entrecortada. Foi explicado para ela a necessidade de IOT, e o procedimento foi procedido, de acordo com os registros hospitais, ela evoluiu em PCR durante a intubação, foi realizado manobras de reanimação, a 9 minutos após conseguir estabilização, iniciaram NORA, e depois desse PCR, a paciente evoluiu com as pupilas médias fixas, e ela foi solicitado leito de UTI para ela, mas ela estava na semi-intensiva. Nesse mesmo dia, mais tarde, a paciente evoluiu com uma nova PCR. Na ocasião, ela estava com saturação de 96%. Realizado o PCR, RCP, por 20 minutos. E, mesmo assim, o paciente evoluiu, né, com sinal de extremidades, ausência de reflexo de tronco, antibatimentos, e o óbito foi atestado às 10h30, aquele dia.
A história dessa paciente chocou bastante a gente aqui na cidade, que é a forma como ela saiu daqui, a forma como ela evoluiu nesses 2 dias. Foi muito grave, a gente questionou bastante coisas que poderia estar envolvidos nesse caso. O resultado da RT-PCR só chegou pós-mortem e veio positivo, no último exame coletado. Nós também coletamos exames para dengue, chikungunya, eles eram negativos. Era para ter o slide com esses exames aí, eu não sei onde que ele... Aí, isso. Esses são todos os exames que ela realizou e, como vocês podem ver, somente o RT-PCR para COVID que veio detectável, os demais, a dengue, chikungunya, o antígeno para COVID, tanto e o sorológico de IgM também vieram negativos. Essa paciente iniciou um quadro com sintomas que não são tão característicos, né, da síndrome do COVID, e ela evoluiu com bastante gravidade pós-parto, né, e a gente levantou bastante dúvidas em relação se deveríamos aí pensar em uma via de parto específica para casos de COVID, casos suspeitos de COVID, pensar em como manejar essas mães, e como lidar com os casos agora de dengue, nesse período que a gente sabe que o dengue também está aí, e nesses diagnósticos diferenciais. E estou livre para esclarecimento de dúvidas em relação a como o caso desenrolou, foi bastante denso, eu concordo, mas eu acredito que essas informações eram necessárias para a gente entender exatamente como aconteceu. Muito bem, Leonardo. Olha, você já deu um spoiler das coisas que eu e o Gabriel iríamos falar. Gostei, acho que é isso, essa é para isso que serve, tá? Mesmo com esse desfecho ruim, né? A gente serve para isso. E eu quero só fazer uma introdução só para falar para vocês uma historinha curta, antes de passar a palavra para o Gabriel vai falar algumas coisas técnicas para a gente, nós vamos discutir, refazer o caso depois, ponto a ponto. Mas, assim, foram com os erros que nós aprendemos aqui no Hospital das Clínicas, com as falhas, assim. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos na primeira onda 72 pacientes críticas internadas em UTI, aqui no Hospital das Clínicas, onde é um hospital público que eu tenho até ECMO, tá? E eu tive 12% de mortalidade nessa primeira onda. Depois, a gente se preparou, na hora que os casos arrefeceram, e a gente brigou aqui no hospital por ter uma UTI, onde o obstetra está dentro dando plantão, tá? E a gente trouxe, e esses obstetras são aqueles que estavam lá na primeira onda. Então, agora na segunda onda, a gente já teve 54 casos em 3 meses. Em 6 meses, a gente teve 72. Em 3 meses, a gente já teve 54 casos de pacientes críticas e um óbito materno só. Tá? Então, assim, quando a gente só mostra nossa, vocês são demais, mas a gente bateu cabeça, a gente teve que aprender muitas coisas. Inclusive, a gente teve um primeiro aprendizado, que eu quero começar a nossa discussão falando, que a gente foi enganado lá em março de 2020, porque veio as publicações da China e da Europa de que grávida não era grupo de risco para essa doença. Grávida, eu acho que é um dos piores grupos de risco para essa doença, né? Grávidas e puérperas, tá? Então, se for uma grávida puérpera ainda com alguma comorbidade, pior ainda, principalmente obesidade, hipertensão. E nós estamos ainda estudando por que quando a gente cruza os dados, asma não dá como gravidade, quando a gente pega os dados maiores, eu não entendo, mas não dá, né? Mas cardiopatas, ou seja, gestantes com comorbidades ainda mais. Então, esse foi o nosso primeiro grande aprendizado, que a gente levou, assim, 1 mês, 2, para entender, não, a gente tem que criar um fluxo diferente para gestante puérpera, porque elas complicam mais, tá? Esse foi um aprendizado que a gente teve, tá? Então, assim, a gente preparou aqui, baseado no manual, o Gabriel vai pontuar algumas coisas e compartilhar e falar com vocês, e depois nós vamos retomar o caso cronologicamente, à luz dessas coisas que a gente tem no manual e das coisas que a gente aprendeu, para fazer um pouquinho diferente, e a gente tentar fazer um pouco diferente na próxima vez.
Mas o que não significa que é uma doença muito, muito, muito grave, o que não significa que se a gente tivesse feito um pouco diferente, o desfecho não tivesse sido esse. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Infelizmente, eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu tive um tio que faleceu de Covid no sábado, ficou 24 dias em ventilação mecânica, e não teve, e eu revejo o caso dele, não tem nada que a gente pudesse ter feito diferente, e mesmo assim, ele faleceu, tá? É uma doença grave, tá? Então, Gabriel, por favor, você pode projetar para a gente o que a gente tinha combinado, depois a gente retoma a discussão. Perfeito. Então, nós vamos fazer agora, gente, uma retomada de alguns pontos que estão no manual, tá? Essa é uma forma de vocês entenderem também como que o manual ele pode ser utilizado durante essas abordagens, durante os treinamentos nas instituições. Eu acho que a primeira palavra, né, Leonardo, eu acho que para todo mundo que está aqui é assim, sentimos muito, né? Cada perda, assim, mexe com a gente de uma forma, né, muito brutal. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E as famílias, realmente, assim, a gente tem que se unir, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que construir um conhecimento, igual a Fernanda falou, não é fácil, é uma doença que ela está recente, continuamos nesse processo de aprendizado, e o próximo caso, a gente tem que tentar fazer coisas melhores, dentro daquilo que a gente consegue. E se, às vezes, algum fluxo não está adequado, né, Fernanda, a gente tem que trabalhar para esse fluxo melhorar, porque isso também faz parte da possibilidade de melhorar o resultado dessas pacientes. Igual a Fernanda falou, é um grupo de risco, mas é um grupo de risco de uma população jovem, em que alguns fluxos podem favorecer, né, um pouco mais a preservação dessas pacientes, mas não é fácil, tá? Então, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos do manual, gente, só para a gente fazer uma pequena e rápida retomada de alguns pontos que eu acho que eles podem ser importantes para a nossa discussão subsequente, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui, eu não enxergo vocês depois que eu compartilhar a tela, tá, gente? Então, se eu não ouvir, vocês, por favor, tem que me falar, porque eu não consigo ver chat, não consigo ver nada disso. Bem, então vamos lá. Esse daqui, gente, é o manual que nós temos. Todo mundo está conseguindo ver? Fernanda, vocês estão enxergando meu compartilhamento? Sim, está compartilhado, Gabriel. Perfeito. Então, esse é o manual, tem o link dele também no chat, que a Karen colocou aí para a gente. Obrigado, Karen. Tá? E eu acho que, assim, eu queria começar nessa discussão alguns pontos, tá? A triagem clínica das pacientes, esse deveria ser um primeiro ponto sempre que uma paciente é atendida em serviço de saúde. Então, toda vez que a gente vai atender, essas pacientes deveriam ser perguntadas para elas, não apenas se ela tem sintomas gripais, porque para elas fica uma coisa muito aberta. Mas, por exemplo, você está com gripe, você tem tosse, seu nariz está escorrendo ou não, dor de garganta, está com dor no corpo, né? Está percebendo que não consegue sentir cheiro, sabor, está tendo febre, calafrio, falta de ar, diarreia, né? Teve contato com alguém que testou positivo nos últimos 14 dias, né? Teve contato com alguém internado por gripe ou por pneumonia ou mesmo por causa de Covid. E toda vez que a gente encontra uma dessas respostas, essa paciente ela deve ser considerada como um potencial caso de Covid, tá? Dentro do contexto desse caso, a gente percebe, né, Leonardo, que a sua paciente foi uma paciente que, por exemplo, não teve febre. E a gente tem visto isso em muitos casos no Brasil, que a paciente, às vezes, não apresenta febre, não apresenta aquele sintoma clássico de síndrome gripal, mas esses pacientes são positivos para a Covid. Às vezes com uma coriza, às vezes com uma dor de garganta, ou às vezes com um pico de febre isolado. Então, é importante a gente estar atento que, hoje em dia, viroses tem um potencial grande de ser Covid, e essas pacientes devem ser conduzidas, não exclusivamente como tal, mas de alguma forma. E aí eu parabenizo, Léo, vocês, por um lado, vocês já terem pensado em dengue, né? Porque apesar de o caso de vocês não ter sido dengue, a gente tem que abrir, né, as nossas possibilidades de diagnóstico, mas incluir dentre elas a Covid também, tá? É importante a gente lembrar essa fase aqui, esse gráfico aqui, ele é muito claro para a gente, mostra sobre replicação viral, fase de resposta inflamatória, e para que ele serve? Para a gente basicamente raciocinar, tá? Do ponto de vista da clínica, da paciente, dos exames. Então, vocês estão vendo que esses primeiros 7 dias, eles são caracterizados por uma intensa replicação viral, e que depois elas começam a entrar numa fase inflamatória a partir do 7º, 10º dia. Por que esses marcos são importantes? Porque existe uma recomendação de monitoramento dessas pacientes que testam positivo, a cada 1, 2 dias, dependendo de fator de risco,
né, a cada 2 dias, nos primeiros 7 dias, e entre o 7º e o 10º, e às vezes até um pouco mais do que isso, 12º, para sinais, né, diariamente, para sinais de gravidade para todas as pacientes. Por quê? É a partir do 7º dia que essas pacientes começam a ter uma deteriorização clínica mais comum. Hoje estamos vendo até uma progressão um pouco maior, mas isso é comum. E ver que nesses primeiros 7 dias aí, né, você tem uma replicação viral, e que o período que usualmente é melhor para a gente fazer testes, por exemplo, RT-PCR, né, ele vai ser entre o 3º e o 7º dia. Apesar de poder ter uma amplitude, mas a gente sabe que a melhor sensibilidade e especificidade vai ocorrer nesse período. Antes disso, o teste vai estar positivo? Pode estar positivo, sim. Inclusive, esse é um conceito de rastrear os pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, porque eles vão ter exames positivos, né, poucos dias antes de iniciar os sintomas, ou mesmo a partir do 1º dia de sintoma. E aonde a gente vê uma variação de quanto testar essas pacientes em alguns protocolos. Mas entre o 3º e o 7º, parece ser um período que tem uma melhor sensibilidade. Não é um único, mas é um período de maior sensibilidade. Você viu que o teste de vocês foi no 9º dia, e ainda assim ele detectou positivo para RT-PCR, mas eu quero depois que a Fernanda também, né, avance um pouco nessa discussão. Tá? É nesse conceito que a gente também testa as pacientes assintomáticas, essa proposta de testar pacientes assintomáticas antes dos partos. Então, em lugar que consegue entregar em 2 a 7 dias, é pensar, né, por exemplo, se essa paciente vai ter um parto eletivo, em fazer 2, 7 dias antes, dependendo da idade gestacional também. Né? Se depois de 7 dias, talvez pedir com 37 para 38 semanas para ver se essas pacientes estão positivas ou não. Né? Então, são coisas assim. E nas internações também, essa é uma recomendação que o Ministério da Saúde tem feito com RT-PCR, tá? Pelo menos até o presente momento. Essa tabela aqui é a tabela do Mills, que ela é boa para a gente entender como que as pacientes, quando elas chegam para o serviço ou quando nós vamos triar, é fácil e rápido a gente identificar se ela é leve, moderada ou grave. Né? Quando você tiver em vermelho, né, os sinalizadores em vermelho, essa paciente ela tem que ser considerada como uma paciente com uma doença mais importante. Se tem 2 ou mais em amarelo, já considera um risco aumentado para essas pacientes. Então, isso serve logo da admissão, mas também serve ao longo da internação, especialmente ao longo da internação para chamar, né, sobre os cuidados. Tá? Quando nós temos uma paciente que não tem, só tem um PCR positivo, né, a gente não precisa solicitar exame, nós vamos basicamente fazer o quê? O isolamento e fazer o teleatendimento, que é o quê? Acompanhar essa paciente a cada 1, 2 dias, dependendo do fator de risco, né, por telefone, a partir do 7º, entre o 7º e o 10º, ligar para as pacientes, que a maioria tem condição, né, de ter esse A7, e aí vai ser diário, para a gente não perder aquele início de agravamento da paciente, tá? A gente vai considerar a paciente sintomática leve quando ela tem todos esses sintomas que vocês estão vendo que são inespecíficos, coriza, qualquer um deles, mas que a dispneia ainda esteja ausente. Qual que é o ponto nesse caso? Paciente, vamos colher RT-PCR e vamos fazer nesse caso aqui, podemos iniciar o oseltamivir para ela, por exemplo, se ela tiver nas primeiras 48 horas, mas os outros medicamentos não é importante. Se ela começa a ter sinais de gravidade, aí nós começamos a ver isso no caso, né? Fator de risco, saturação menor que 95, frequência respiratória maior que 94, essa já é uma paciente que ela vai para a propedêutica toda, igual foi feita, e já vai pensar em antibióticos, esse sinal de pneumonia bacteriana, igual tinha nos exames de vocês, o oseltamivir nas primeiras nas primeiras 48 horas, e a heparina e a corticoterapia, né? Que já vai estar indicado para essa paciente. A corticoterapia, obviamente, a partir do 7º dia, para não estar naquela fase de replicação viral, e sim na fase inflamatória da doença. A paciente que se agrava mais ainda, mantém essas medicações, só que aí passam a ser necessários outros tipos de cuidado para essa paciente, né? Esses daqui são doses de medicamentos que também estão disponíveis no manual. Então, como que seria esse suporte ventilatório? Começaria com catéter nasal até 6 litros por minuto. Se não consegue, gente, 6 litros por minuto, você tem que avançar no seu suporte ventilatório. Vai para a máscara de Venturi não reinalante 50%, né? E uma coisa que a Fernanda, eu estou falando a Fernanda porque essa é uma coisa que ela ressalta muito. Paciente que colocou catéter nasal, gente, é uma paciente que vocês já tem que procurar um serviço que possa receber na UTI, porque a chance dela evoluir para isso é importante. Eu quero que você, Fernanda, por favor, você sinalize um pouco disso para a gente na sua fala. Tá? Máscara de Venturi. Não funcionou, gente? Você já vai ter que avançar, né, para o catéter nasal de alto fluxo, se você tiver, e aí depois você vai para VNI, se não tem disponível, você vai para ventilação mecânica. Então, essa é uma sequência para sempre manter a gestante com mais de 95% de saturação, ou a puérpera mais de 92%.
tá? E quais seriam os critérios de internar em UTI? Que eu quero terminar com esse slide, tá? É o seguinte, se a paciente não tem melhora com oxigênio, apesar da oferta de saturado, né, oferta de O2 com oferta de 6 litros por minuto, tá? Essa paciente é uma paciente que vai merecer UTI. Esforço ventilatório, tiragem intercostal, também. Relação PO2-FO2 menor que 300, UTI. Hipotensão, alteração da perfusão periférica, alteração do nível de consciência ou oligúria, são situações que essa paciente é candidata para isso daí. Dito isso, gente, eu acho que agora a gente volta agora para a retomada do caso para fazer algumas discussões. Mas eu queria apresentar para você para vocês o manual, porque às vezes ele parece ser extenso, mas nós temos os pontos-chave ali que podem ajudar de uma forma muito didática, né, Fernanda? Isso mesmo, Gabriel. Bom, vamos retomar o caso, tá? Então, assim, ó, em primeiro lugar, o Gabriel começou com a primeira coisa que a gente tem que bater na tecla, que é a triagem clínica, tá? A gente também te parabeniza por ter lembrado do diagnóstico de dengue, mas no momento em que a gente está vivendo, gente, a paciente é Covid até que se prove o contrário, tá? Porque é isso que é a realidade de algumas regiões. Aqui em São Paulo é assim, que a gente está com um número de casos comunitários que não tem como a gente ser diferente, tá? Então, Minas está aumentando o dengue também, chikungunya, né? Que vai ser a dificuldade diagnóstica, né? Exatamente. Agora, veja, quando a gente fala de triagem clínica, uma coisa, assim, quem faz a triagem clínica do nosso atendimento aqui no HC é um R1, tá? A gente já tentou botar enfermeira, não temos o profissional que está mais em falta, o administrativo, e aí, às vezes, botar o médico para fazer a triagem é ruim, porque o médico resolve fazer raciocínio clínico. Quer ver? Ah, é cardiopata, tá com falta de ar porque é cardiopata. Ah, é asmática, tá com falta de ar porque é asmática. Então, aí a gente baixou uma norma para os R1. Não é para pensar nas doenças e nos sintomas das outras doenças. É um trabalho braçal, ele é mecânico. Respondeu sim a uma dessas 10 perguntas, é Covid até que se prove o contrário. Tem que isolar a paciente e testar. Porque aqui eu quero te fazer uma ressalva, que é assim, no fim ela era Covid, não foi na sua cidade, mas foi em outro hospital, ela teve o parto na fase ativa, transmitindo a doença, provavelmente, não sei se em quartos compartilhados, a chance dela transmitir, de outras gestantes pegarem a doença em outros dela é grande. Então, a gente abre um precedente, né, de aumentar o R, aí a taxa de transmissibilidade. Então, é assim, por mais que tenha problemas no RT-PCR, ele tem vários, ele tem problema de acesso ao RT-PCR, a gente tem problema, ele também não é um teste com ele tem falsos negativos, né? Ele tem uma janela de execução que ele tem menos falsos negativos entre o 3º e o 7º dia, mas se você acha que o paciente ainda preenche critérios, deu negativo, a nossa orientação é repetir 2 dias depois o RT-PCR, porque ele ainda é o melhor teste, tá? Ele ainda é o melhor teste. Infelizmente, você vê que no 7º dia, no 6º dia, né, você tem no 9º dia de doença, você testou ele positivo, o RT-PCR, e você tem um teste imunológico negativo para IgE e IgM. O teste imunológico, gente, ele tem muita falha. Ele tem mais falsos negativos do que o RT-PCR. Então, é assim, e lembrar que a sorologia, o IgG vai ficar positivo mais fortemente depois de 14 dias, tá? Sendo que sorologia de IgG é depois de 30 que você tem a maior chance de positividade. Então, ele não é antes de 14º dia, esse teste imunológico, ele se ele der negativo, ele não ajuda muito, ele ajuda se ele der positivo, tá? Então, ele não ajuda a gente a raciocinar se ele der negativo. A gente tem que continuar desconfiando. E vocês fizeram muito bem, vocês continuaram desconfiando, fizeram imagem, né? Que na grande maioria das vezes elucida o caso. Uma paciente tinha uma imagem típica de uma pneumonite viral, com vidro fosco acima de 50%, tá? Então, voltando, é assim, algumas coisas que a gente gostaria de salientar do acompanhamento, tá?
primeiro lugar, tem que pensar, mesmo lá naquela admissão inicial, a gente tinha, ela responde sim para uma das perguntas. Ela tem mialgia, por exemplo. Ah, mas pode ser dengue? Pode, mas pode ser Covid, tá? Cefaleia retroorbitária a gente tem visto muito frequentemente. Eu fiz uma subanálise dos nossos 145 casos de Covid positivo da primeira onda internados no Hospital das Clínicas, e a cefaleia e a mialgia se associou com odds maior da paciente piorar e ser internada em UTI, tá? Do que as que não tinham esses dois sintomas. Então, assim, febre nem se fala, mas esse é o outro legado que a gente quer deixar para vocês. Não fique esperando a síndrome gripal típica, que a gente sempre se norteou, porque nossa experiência, que está no coração da gente, de que quem tem um pouquinho mais de cabelo branco, você ainda era menino novo naquela época. Era da epidemia de H1N1, né, em 2009, 2010, que a paciente ela tinha que preencher os critérios da síndrome gripal clássica para a gente pensar na H1N1, né? E até hoje é um pouco assim. Essa doença não é assim. Tá? Então, assim, esse é uma primeira dica que a gente quer dar para vocês. Não esperem o quadro clássico da síndrome gripal, tá? Teve paciente que testou positivo aqui só porque teve coriza. Teve paciente, várias e várias cardiopatas com dispneia, o pessoal falando, é cardiopata, e testou positivo, tá? E depois piorou, muito provavelmente porque era cardiopata, tá? Então, assim, não esperem um quadro gripal completo. A gente fez essa tabelinha, esse slide que o Gabriel falou das 10 perguntas, está no manual. Qualquer uma positivo, não fique esperando duas, qualquer uma positivo, desconfie, teste com o RT-PCR, que ainda é o nosso exame de eleição, tá? Bom, aí, vamos lá. Ela vem no 6º dia da evolução da doença, ela está em pródromos de trabalho de parto. Então, ela teve lá na fase de replicação viral, aquilo era replicação viral, tá? Primeiro dia, febre, mialgia, tal, não sei o quê. Aí, por volta do 6º dia do início dos sintomas, ela está em trabalho de parto. E ela foi transferida para outra cidade. Já eu vou falar de referenciamento, porque ela foi ter um parto cesárea a 1h30 daí. Tá bom. Aí, ela faz uma cesárea a pedido, tá? Aí, eu quero falar para vocês o outro grande aprendizado que nós tivemos com essa doença e que faz diferença nesses 12% de morte que a gente teve das críticas na primeira onda e esse 2% agora na segunda onda. Uma das coisas que nós mudamos, a gente não está resolvendo a gestação, mesmo naquelas que estão com Covid, na fase ativa da doença. Se puder, estabilize a paciente, deixa passar a fase de replicação, deixa passar os 14 dias. Tem um trabalho que saiu em pacientes gerais, não é em gestante, que qualquer intervenção cirúrgica nessas fases dos 14 dias aumenta o risco de morbidade e evolução da doença pior em 40%. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque você não é obstetra, Leonardo, mas os obstetras que estão me ouvindo sabem o quanto que a gente é pressionado pelos clínicos. Vão fazer o parto, mesmo quando a paciente vai, olha, paciente, a não ser que ela tenha mais de que 34 semanas e você vai entubar, é quando a gente começa a considerar fazer o parto para entubar em centro cirúrgico, em centro obstétrico. Tá? Antes disso, maneja a paciente. Eu estou orgulhosa que a gente está dando alta para elas, as críticas da UTI, elas estão indo para a UTI, entubando, pronando, que dá para pronar grávida, tá? E voltando para a nossa enfermaria, nós estamos dispensando elas grávidas, elas estão reinternando com 40 semanas, porque a gente não sabe muita coisa dessa doença, a gente não tem coragem de deixar passar das 40 semanas, só isso, tá? Então, esse é o outro grande aprendizado que nós tivemos, e assim, ó, a nossa experiência, desde março de 2020, é de mais de 700 casos atendidos, tá? Entre os leves e os graves. Críticos foram 125 de UTI. Então, esse aprendizado a gente está falando com tranquilidade. Eu tenho muita tranquilidade de falar para vocês. O parto não resolve Covid de gestante. Parto não trata Covid. Eu estou usando essa frase em toda a apresentação. Tá?
Ao contrário, se você fizer numa fase que a paciente ainda pode piorar, ela vai piorar mesmo, tá? Então, é assim, ela estava com 39 semanas. Ela, pelo jeito, estava em próximo, pode ser que ela não tivesse em franco trabalho de parto. Eu perdi essa parte da apresentação. O encaminhamento que foi para o hospital como trabalho de parto estava relatado como dinâmica uterina presente, dilatação no colo cervical, contrações, estava em início de trabalho de parto, sim. Confirmado pelo obstetra lá também, no relato dele. Talvez a gente não conseguisse evitar o parto, mas talvez para essa paciente não teria uma contraindicação dela ter um parto vaginal, tá? E talvez uma intervenção anestésica, cirúrgica, da cesárea fosse pior para uma paciente que ainda estava no seu sexto, sétimo dia de sintoma, né? Bom, aí tem uma outra coisa que não foi na equipe de vocês, que foi lá no outro hospital, ela refere uma dor de garganta, tá? Dor de garganta. Ela falou que sentiu, referiu para mim aqui no dia 20, mas não contou para a equipe lá do hospital. Ela disse que não deu importância para o sintoma. E a outra coisa é que, se for verdade que ela teve contato com pacientes positivados para Covid, gestante... também negou. Então, eu acho que isso é uma outra ação que a gente pode ter aí na sua conta, que é a parte básica, de difundir esse conhecimento para as UBSs, os pré-natalistas, tá? Que a gente tem que... Não é tocar o terror, não, gente, mas a gente tem que botar receio na cabeça de grávida, porque elas são grupo de risco. A gente bota o terror na cabeça das pessoas com mais de 65 anos, né? Mas não está fazendo isso direito com as grávidas, tá? E grávida, eu tenho grávida que chega aqui e fala, mas eu não posso fazer chá de bebê? Minha filha, não, você não pode fazer chá de bebê, né? Só se for pelo Zoom, pelo Meet, né? Então, e essa parte é nossa, de quem está fazendo pré-natal, de quem está na ponta, criar coisas, folhetos informativos, tá? Difundir esse conhecimento, fazer um infonográfico que se comunique com a população que vocês estão atendendo. Porque hoje todo mundo sabe que velhinho, né, obeso é grupo de risco, mas as pessoas esquecem que grávida é grupo de risco. Então, você vai numa festa que você está grávida com pessoas positivas, e você sequer conta isso para quem está te acompanhando no pré-natal, porque ela não relatou, né, se isso for verdade, tá? Mas isso talvez a gente corrija fazendo a informação, tá? Reforçando essa informação, tá? Bom, aí, a conduta sua, no dia 20, perfeita, tá? Perfeita, é isso mesmo, já era uma paciente que estava com uma forma já mais moderada, né? Você já tem que entrar com medicações, a gente entra com enoxaparina profilática, a gente entra com antibiótico se a gente suspeita de infecção pulmonar, e ela estava com caras disso, né? E entra também, a partir do 7º dia de doença, já era o 9º, a gente entra com corticoide. Perfeito, tiro o chapéu de novo para você. Aí eu só quero fazer agora um parêntese, eu peço para o Gabriel também me ajudar nessa discussão, que é assim, você teve que contrarreferenciar, porque aí não era o lugar que você internava, tá? Vocês têm que montar o fluxo da contrarreferência da gestante e da contrarreferência da gestante para um lugar que tenha UTI e que tenha serviço de obstetra de alto risco, tá? Essa é o outro conselho que a gente dá para as regionais, para as cidades que a gente está indo para essas discussões. Se não tem isso feito ainda, senta com... Numa cidade pequena, às vezes, é mais fácil de fazer isso do que numa cidade maior. Senta com quem faz os fluxos e façam os fluxos. Tá? Acha o hospital de referência. E é assim, gestante, gente, eu não sei, eu tenho uma experiência de manejo de gestante e gestante crítica. Paciente que foi para 6 litros de oxigênio na nossa enfermaria e que está taquipneica, ou que não está confortável, ou que está assim, numa fase precoce da doença, ainda não chegou lá. Essa variante que nós estamos tendo, a P1, a gente tem visto uma piora maior 10º dia em diante,
né? Não só entre o 7º e o 10º dia, tá? Então, ela tá no 9º dia, já tá com catéter 5, 6 litros, contra-referencie para UTI. Máscara não reinalante em grávida não é nem na semi-intensiva, Leonardo. A gente aqui tá levando para UTI. Porque em questão de horas, elas pioram e são entubadas. Semana passada eu estava de plantão na UTI aqui, me pediram vaga no CROSS. CROSS é o sistema que regula as vagas no estado de São Paulo, um sistema único de pedido de vagas. Me pediram vaga de uma gestante que estava numa cidade a 2h30 daqui, que estava em não reinalante. Eu pedi, pelo amor de Deus, encaminha já. Aí teve uma demora de 5 horas, tá? Para eles fazerem o trâmite. 5 horas depois, o médico de lá me liga desesperado, porque ela piorou, ele entubou lá e ele não tinha UTI. E ele sequer conseguiu tirar ela de lá, ela morreu lá. Tá? Então, assim, ó, máscara não reinalante já é para estar num lugar de UTI. Tá? E esse hospital que recebeu foi para máscara, piorou em máscara. Então, tá? Esse hospital, acho que talvez tenha até alguém de lá ali. É um hospital que nesse período estava com pacientes entubados na enfermaria, porque as UTIs estavam lotadas e a situação estava bem crítica lá mesmo. Eu acredito que desde o início, né, ela já foi referenciada como um caso grave, como um caso que necessitaria de cuidado intensivo, só que eu acho que foi por disponibilidade de leito mesmo. Então, Tá. mas assim, a gente tem que dar a mão um para o outro e ver o que a gente faz para fazer o damage control, porque nenhum serviço, nem de primeiro mundo, como a gente pode ver, está preparado para esta doença. Tá? Por quê? Diferente também do H1N1, que as intubações, as internações eram de 3, 4 dias, as internações, para quem melhora, é de 3 semanas em UTI. Então, nós não temos... Isso é crítico, isso é de dar desespero e a gente tem vontade de chorar, mas é isso, tá? Agora, minha experiência, que eu manejo esses casos críticos, é assim, eu tenho uma sensação que grávida evolui para uma descompensação e para intubação mais rapidamente, grávida e puérpera, tá? E esse é um problema de fluxo que a gente vai ter que ver como que a gente faz e muda, viu, gente? Esse fluxo ele tem que ser dinâmico. Deu ruim que está superlotado, vamos fazer um fluxo alternativo essa semana. Não, tá tudo bem. Condições normais de temperatura e pressão, condições ideais, mundo de cor-de-rosa, de pôneis cor-de-rosa, então a gente monta um outro fluxo, mas a gente tem o fluxo... Dentro do hospital das clínicas, esse fluxo de como a gente maneja, para onde vai, o que faz, eu acho que já mudou. Nós já devemos estar no 11º, tá? Porque tem que ser mudado, ele tem que ser dinâmico. Não deu certo, a gente tem que fazer outra coisa, tá? Mas eu acho que tem que ser pensado. Um hospital que recebe a ponta, que no caso vocês que estão na ponta sem ter o hospital que tem a UTI. Gabriel, você quer completar, por favor? Sim. Gente, eu acho que a palavra que nós temos hoje, o primeiro passo que nós temos para melhorar todos os nossos serviços, se chama fluxo, tá? Eu acho que a Covid nunca... o que a Covid está fazendo é expondo de uma forma muito intensa as fragilidades que nós temos de fluxo. E quando eu falo fluxo, não é só de um hospital para outro, não. É intra-hospitalar, né? É como conduzir essa paciente desde o momento que ela chega na instituição até o momento que ela vai parar em UTI, tá? Então, a gente tem que trabalhar esses fluxos. Aliás, até fluxos que antecedem a internação de um paciente, né? Eu vi uma pergunta aqui que colocou assim, como que nós podemos quebrar a cadeia de transmissão quando a gente tem um contato com o paciente com Covid? Primeira coisa, identificar o caso índice, identificar os casos que tiveram contato e isolar, tá? Isso é uma grande dificuldade. Primeiro, as pessoas não acreditam que elas estão doentes. Segundo, as pessoas às vezes têm compromissos profissionais que elas acham que aquilo ali não pode ser suprimido por causa da pandemia. Então é muito complexo, mas os lugares no mundo que conseguem fazer um controle adequado da pandemia, um dos pontos que eles fazem é diagnóstico precoce e isolamento da população de contato. Consigo fazer? Não consigo fazer? Nós somos um país continental, mas se a gente fizer hoje, você já evitou um monte de paciente que vai ter Covid subsequente àquela infecção.
Então, é basicamente testar paciente suspeito e isolar os contatos que tiveram com essa paciente recentemente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entrou no hospital, a gente tem que ter um fluxo para o paciente com Covid. Não dá para a gente ter esse fluxo, que a gente fala assim, essa paciente tem Covid, então vamos armar o fluxo agora. Não dá. Esse fluxo tem que estar pré-estabelecido, desde uma triagem que fala assim, olha, qualquer um desses pontos, o paciente é direcionado para o setor Covid. Se é ou não é Covid, esse é um momento subsequente, mas essa é uma forma também de evitar disseminação da doença, tá? De preservar. Terceiro ponto, criar os protocolos institucionais. Esse manual, ele cria um caminho de protocolo institucional bem interessante, tá? Que aí você vai fazer ele seguindo, porque vocês perceberam que a COVID, ela é parecida com muitas coisas. Na gestante, ela simula alterações fisiológicas, na paciente não gestante ou mesmo gestante, outras doenças vão aparecer, dengue, chikungunya, mas todas elas são viroses. E hoje nós estamos tendo uma epidemia, uma pandemia pelo Covid. Então, ele obrigatoriamente tem que entrar no nosso diagnóstico diferencial. Entrou no hospital, tem que saber quando que eu vou iniciar os medicamentos, quais medicamentos que eu vou iniciar, em qual dose, e qual que é o setor que ela vai ficar para não contaminar as outras pacientes. Isso não dá para ser feito quando a paciente chega e fala assim, gente, vamos montar essa área. Não pode, a gente não consegue. É difícil, até nos lugares, quando você tem tudo preparado, a coisa funcionar direitinho. Imagina quando a gente não se prepara. Passou disso, a gente utilizar aqueles scores de alerta precoce, que a clínica já utiliza isso com facilidade, então acho que isso daí não vai ser um desafio, para dizer o seguinte, gente, qual que é a gravidade dessa paciente, como que ela está ficando mais grave. Terceiro ponto, né? Essa paciente precisa de UTI? Bem, ela está grávida ou ela é puérpera? Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos tendo relatos de vários lugares do país que pacientes grávidas que vão para serviço de UTI, que não tem nenhum contato com obstetra ou pouco contato, o desfecho também não é favorável. Então, é importante você ter um serviço que se organize. Esse serviço vai receber as grávidas também. Se vai receber grávidas, significa tem que ter obstetra e tem que ter pediatra. Não, mas todo serviço tem que ter UTI? Não necessariamente, mas tem que ter um serviço de referência que receba os casos e tem que ter um fluxo de transporte adequado, com segurança no transporte, respeitando todas as etapas. A Fernanda mesmo pode falar, né, Fernanda? Se você não vai fazer uma transferência de uma paciente usando 40 litros por minuto de oxigênio, vai acabar. Né? E aí eu quero que ela também fale sobre isso. E depois disso, gente, parto. O que nós temos hoje de parto? Fernanda já falou. Parto não trata a Covid. O melhor parto não é a cesariana, a gente sabe pelos riscos que tem, talvez, de adicionar um processo inflamatório, tá? Mas, ao mesmo tempo, vão ter momentos que nós não temos outra opção, né? E que a gente vai ter que fazer esse parto baseado na vitalidade da criança, tá? Então, nesse momento de pandemia também, é importante a gente refletir sobre o que nós fazemos como cuidado obstétrico, né? E vamos triar essas pacientes? É possível triar? O Ministério da Saúde recomendou. É fácil estabelecer essa rotina? Não, mas quem tem que fazer? Os municípios, os hospitais, os municípios, os estados. Isso é fácil? Não é, gente. Por isso que eu estou falando, estabelecer fluxo é a palavra-chave, mas ela não é fácil. A gente vai ter que pôr coração, a gente vai ter que pôr empenho pessoal, e a gente tem que começar a mudar hoje. Depois dessa reunião, alguma coisa tem que mudar. Porque senão a morte dessa paciente vai ter sido em vão. Eu acho que isso ninguém quer. Então, assim, vamos ter... mas não consigo mudar perfeito. Não precisa ser perfeito. Mude o que você consegue hoje, amanhã você tenta mudar uma outra coisa e assim vai progredindo. É assim que vai ter melhora. A coisa não nasce. A Fernanda falou. Começamos momentos difíceis lá no HC, fomos entendendo a doença, fomos entendendo os fluxos e hoje a gente tem uma coisa bem melhor do que a gente tinha mais tempo. Tá? Então, acho que assim, a palavra é fluxo. Então, é isso mesmo. Em relação ao transporte, eu quero salientar bem para vocês aí na cidade, tá, Leonardo? Que por que a gente fala, inclusive, que catéter de O2 é a hora de... Vocês fizeram adequadamente, é a hora de transferir. Gente, máscara não reinalante já dá ruim. 15 litros, 10 litros por minuto, tem que ser ambulância UTI. O oxigênio acaba no caminho, tá? Se o paciente vai para catéter nasal de alto fluxo, que às vezes a gente tem até 60 litros por minuto no catéter nasal de alto fluxo, não tem como transportar essa paciente, não tem como transportar essa paciente dentro do hospital com catéter nasal de alto fluxo.
a gente tem que entubar ela para o transporte. Essa é outra coisa, por isso é o papel aí um pouco do obstetra dentro de um serviço, quando você transfere a paciente gestante numa gravidade, porque assim, você tem que ter um intercâmbio com a UTI, para quem for montar o fluxo de receber gestante puérpera, você tem que ter um intercâmbio na UTI de um obstetra que possa tomar conduta dentro da UTI, porque tem muitas pacientes que pioram na UTI, vão ser entubadas, e que foi o que aconteceu com essa moça, você viu que ela desaturou e teve uma PCR quando ela foi entubada, tá? Ela desaturou e teve uma PCR, por quê? Porque elas desaturam, tá? E quando elas estão gestantes, elas desaturam, elas vão até 39, 40% de desaturação. E o que acontece com o feto? Faz bradicardia. Primeiro ele faz taquicardia, que é a primeira resposta do feto, ele faz uma taquicardia na hipoxemia materna. Em seguida, não corrigida essa hipoxemia, ele faz uma bradicardia que se mantém, e entra em acidose. Então, o outro aprendizado que nós tivemos, que aí é um outro ponto crítico, aí é um pouco do fluxo, para quem for estabelecer esse fluxo lá no recebimento da gravidade, é que a gente se prepara quando vai entubar uma gestante, aqui já era puérpera, tudo bem, mas quando vai entubar uma gestante, a gente se prepara, a equipe obstétrica e neonatologista está do lado com a mesa de parto pronta, se o feto for viável. Porque pode ser que ela faça uma desaturação com sofrimento fetal agudo que não reverte depois que volta para a saturação normal. Ele entra em acidose e nem sempre ele reverte. Então, a gente fez alguns partos em UTI nessa condição, tá? De novo, fluxo, que a gente teve que aprender. O primeiro parto de UTI aqui foi uma confusão, a gente não sabia nem em que UTI a mulher estava, que teve um alerta, a gente saiu correndo, né? Foi na Páscoa do ano passado. No nono parto em UTI que a gente teve há 2 semanas atrás, parece que a UTI foi feita para fazer parto. Mas isso foi aprendizado, foi fluxo que a gente foi estabelecendo, tá? Então, ninguém aqui sabe todas as respostas, gente. E a gente está junto nessa batalha e a gente está junto nessa catástrofe, tá? Depois eu queria que a Karen ou o Gabriel compartilhasse aqui um trabalho aqui da professora Rossana, aqui do meu departamento, junto com uma professora de estatística do Espírito Santo, né? Elas montaram, baseado nos dados de informação do CIVEP-GRIP, SINASC, SINAM, todas as bases, montou um observatório que cruza as informações, baseado no número, né, do cartão do SUS dessa paciente, e cruza as informações e resgata as informações, e a gente está conseguindo mostrar os casos de morte materna por Covid, os que já são confirmados por Covid, são 700 e poucos, e tem, desde o ano passado, e tem uns 230 que é por SRAG, mas sem a confirmação do Covid, e a gente sabe que desses, muito provavelmente tem aí uns, só 15% que não é Covid, desses 230 outros, né? Então, que dá para vocês verem por região, dá para vocês verem aí na região de vocês, é um observatório nacional de morte materna por Covid, tá? A Karen compartilhou aí, ó, tá? Com as instruções de onde ele surgiu. Super fácil, a gente montou esse... A professora Rossana montou e a gente está... Como é um projeto de doutorado de um aluno de estatística lá do Espírito Santo, orientado pela professora Rossana, com verba da CNPq e da Fundação Melinda Gates, a gente está deixando esse, vai deixar e vai divulgar, começou a ser divulgado ontem, esse negócio público, porque é uma ferramenta que todos nós temos que ter à mão para a gente ver como a gente está nas regiões, o que dá para a gente fazer, o que dá para a gente melhorar, tá? E assim, volto a dizer a minha fala do começo, que eu comecei contando do meu tio. Pode ser que essas ações que nós estamos propondo tivessem impactado num desfecho um pouco diferente. Mas pode ser que não, gente. A doença é muito grave, tá? Vocês entraram com tratamento numa fase... Eu não vi um atraso na entrada do tratamento. Eu acho que a gente pode melhorar esse fluxo de encaminhamento. Eu tenho... Assim, o rastrear ela e monitorar ela, talvez ela nem tivesse tido alta do hospital onde ela estava, ela tivesse ficado em observação mais dias. Isso podia ter sido melhorado. Poderíamos ter entrado com o tratamento um pouco antes? A gente entrando com um tratamento medicamentoso quando ela se torna uma forma pelo menos moderada, tá? Então, pode ser que sim, pode ser que não.
Não dá pra gente... Eu odeio a história do médico dos dias seguintes que chega falando faríamos tudo diferente. Não, a gente está todo mundo no mesmo barco aprendendo. E vocês foram precisos quando tiveram que fazer alguma intervenção. Mas são duas palavras para resumir assim, a minha angústia em relação a esse caso. Desconfiar de Covid sempre e manter essa gestante ou puérpera em observação mais tempo. Conforme eu disse, ela entrou em trabalho de parto. Pode ser até que ela evoluísse para um parto cesárea, tá? Eu vou contar um caso Ela ficou com a gente do dia 16, da noite do dia 16 até amanhã do dia 17, que foi quando ela foi encaminhada ao trabalho de parto, porque ela chegou em pródromos, né? Ficou ali com a gente falou assim, ela estava ansiando por um parto cesárea, ela pedia por esse parto cesárea, e aí ela ficou com a gente em observação, passou a noite lá com a gente, para ver se ela entraria ou não em trabalho de parto, mas durante todo esse período ela ficou lá com a gente. E nesse período ela não tinha sintomas, nada, além das contrações. Ó, eu vou contar um caso, Léo, que vai exemplificar, um caso nosso que nós estamos vivendo nesse momento, que vai exemplificar, que é um caso bem parecido, que o parto não conseguiu ser evitado, depois do parto a paciente piorou. Mas como ela já estava inserida dentro de um fluxo, a gente aposta que ela melhora. Chegada melhor. Então, assim, ó, é uma moça que chegou lá no hospital universitário, que é o nosso hospital de baixo risco da universidade, e ela chegou para controle de pós-datismo, tá? E com contactante positivo há 3 dias, testou lá positivo. Daí o pessoal lá, não, faz o parto? Eu falo, não faz o parto. Vamos fazer controle de vitalidade. Não vamos fazer o parto agora, vamos esperar passar os 7 dias. Aí, aqui nós não temos como fazer, então ela veio fazer controle de vitalidade e ia ser ambulatorial na nossa área Covid aqui do HC. Ela chegou para o controle de vitalidade aqui, tinha um líquido amniótico limítrofe. Tá? Então, o que a gente fez? Não fizemos o parto. A gente internou ela em enfermaria Covid, ela estava no 4º dia, para 40 semanas e 1 dia, para fazer controle de vitalidade e ver quanto tempo que a gente conseguia levar, se daria para levar pelo menos 7 a 10 dias, se ela ficasse assintomática, a gente ia induzir o parto, se não nascesse, enfim, tá? No 5º dia, ela fez desconforto respiratório, precisou de catéter de O2. 2 litros por minuto, passou 1, 2 dias assim. Aí melhorou, já tinha saído do catéter de O2, estava no 8º dia, ainda internada com um líquido ali que ficou em ilha de 7 e tudo mais, líquido limítrofe. No domingo, ela entrou em trabalho de parto na nossa enfermaria. E durante o trabalho de parto, a gente rompeu o bolso, era um mecônio, indicamos um parto cesáreo por mecônio. Tá? Isso foi domingo. Segunda de manhã, ela estava em máscara não reinalante, 10 litros por minuto. Segunda à tarde, ela estava em máscara, 15 litros por minuto, e a gente manejando o paciente. Na segunda noite, ela foi para a UTI, que foi quando a gente conseguiu liberar o leito de UTI, ela foi para a UTI, tá? E ela entubou na terça-feira de manhã, ela está entubada até então. Eu tenho certeza absoluta que o parto dessa moça desencadeou a piora dela, porque ela já tinha diminuído o aporte de O2. Tá? Então, eu estou contando esse caso para exemplificar, tá? E para a gente fechar um pouco esse caso. Provavelmente a gente não ia evitar o parto, mas a gente tem que estar preparado para ela piorar, porque ela pode piorar. Tá? Então, a gente tinha que saber no parto, acho que poderíamos ter sabido no parto que ela era Covid, e a gente podia estar um pouco pior, melhor preparado para pior. Tá? E aí é o fluxo desde a testagem universal de gestantes que a gente está propondo, tá? Para a gente tentar organizar esse fluxo. O Ministério diz que comprou testes suficientes, que distribui para as DSS, né, para as secretarias de Estado, e aí é ela que tem que fazer chegar em vocês, nos municípios. Então, assim, minha recomendação para a gente tentar cobrar o fluxo também desses testes, tá? E a testagem universal seria um pouco por causa disso, porque ela pode piorar. E ela pode estar transmitindo internada em enfermarias compartilhadas. Tá? Gabriel. Bem, eu gostaria, gente, eu acho que essas falas da Fernanda, eu acho que até para a gente encerrar, já está no avançar da hora, a gente vê se tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu, mas acho que algumas aprendizados a gente tem visto nesse momento. Primeira coisa, desconfiar,
suspeitar, né? Triar, testar, isolar. Paciente que piora, interna, e se interna, faz medicação. Paciente que não interna, não é necessário medicação, né? Parto não trata COVID. E, às vezes, pode ser talvez um fator complicador. Ou talvez é a gravidade da doença, ou talvez o parto adiciona um processo inflamatório a mais, tá? Nunca se esqueçam que existem critérios para a gente evoluir nos nossos suportes ventilatórios. A gente tem que conhecer esses suportes e entender o que cada um sinaliza. UTI tem momento, e esse momento vai depender muito de qual que é o fluxo assistencial que você está e qual a distância que você está da UTI. E dentro da UTI, tem que ter o suporte obstétrico. Nós estamos vendo que, às vezes, UTIs que recebem as pacientes grávidas, elas não conseguem fazer uma abordagem adequada, simplesmente porque não tem uma integração entre o obstetra e o intensivista, tá? E, por fim, fluxo. Nunca se esqueçam disso, gente. Fluxo é a palavra que vai, provavelmente, mudar a história do cuidado do COVID. Obviamente, depois de vacina, porque nós acreditamos que a vacina é a única forma de mitigar essa pandemia. Então, eu gostaria de, né, finalizar minha fala com essas reflexões, tá? Passo para a professora Fernanda para ela fazer o encerramento final, mas essas são as mensagens, tá? Temos que trabalhar juntos, com paixão, colocar um pouco de pessoal que eu digo isso é um pouco de nós mesmos para cuidar dessas pacientes, porque às vezes as mudanças que nós esperamos, elas demandam tempo, e nós não podemos perder mais tempo. A Covid está aí, está matando nossas mulheres, estão matando nossas mães, estão fragmentando famílias. E eu acho que, assim, cada vida conta, né, Fernanda? E nós não podemos deixar nenhuma delas para trás, tá? Fernanda, por favor. Gabriel, faço minhas suas palavras, tá? E por mais triste, doloroso e um momento difícil de cansaço, né, físico e emocional que todos nós estamos vivendo nesse momento, eu quero de novo recobrar essa palavra fluxo, porque o Covid só mostrou o quanto que a gente é frágil em termos de estrutura no atendimento de gestante, né? Como disse o Gabriel. E talvez, se a gente conseguir fazer do limão uma limonada, talvez se a gente conseguir estabelecer esses fluxos, ele possa ficar com a gente os outros casos de morte materna, que a gente ainda é um país com alto índice de morte materna, que a gente tem muito para fazer pelas outras causas, hipertensão, hemorragia e sepsis, que eram as causas que mais matavam as mulheres antes do Covid, tá? Então, nessa verdade, essa segunda onda emendada com a primeira, ela foi desanimadora, né? Porque quando a gente achou que a gente ia ter um refresco, a gente teve que respirar fundo e mergulhar de novo. E nós estamos juntos. E assim, eu sempre falo isso, né? Eu estou dentro de uma universidade pública, o Gabriel também. Todo conhecimento que eu tenho, e de manejo, de formação médica, residência, mestrado, doutorado, ele vem da universidade pública. E eu acho que meu dever estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento que a gente acumulou, porque a gente teve um pouco mais de vivência de casos. E nós estamos à disposição para quando não é o dia da reunião, contacta a gente, contata a base aí, manda dúvidas, tá? A gente pode tentar ajudar também nesse sentido, tá? Porque não temos todas as respostas, temos algumas coisas que aprendemos, conforme eu disse, e estamos todos juntos nessa batalha, porque morte materna é um assunto que comove qualquer um na sociedade e comove muito nós, que não é à toa que nós nos metemos nisso desde sempre, mesmo desde antes do Covid. Para a gente é arrasador, né? A gente quando morre, mesmo quando a gente sabe que fez tudo, sabe? Mesmo quando a gente sabe que estava tudo certo, é triste demais, tá? Então, acho que é dever de todos nós, independente de ser obstetra ou não, né? E estamos juntos para o que ainda vamos viver desta doença, gente. Obrigada a todos, foi um prazer estar aqui hoje de manhã com vocês. Obrigado a todos, parabéns, Léo. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Muito importante.
Um abraço.